Se tem mais de 60 anos, o seu corpo está a enviar-lhe sinais todos os dias, mas a maioria das pessoas só percebe quando já é tarde demais. Já sentiu uma comichão persistente que não passa, independentemente do creme que usa? Uma comichão estranha que o acorda à noite? Ou já reparou que certas áreas do seu corpo coçam sem qualquer erupção cutânea ou vermelhidão visível? Então, o que está prestes a ouvir pode mudar a sua vida. Neste vídeo, vou revelar as 6 zonas silenciosas do corpo onde a comichão pode ser um sinal precoce de cancro. E o teste simples de 5 passos que pode fazer em casa esta noite para saber se essa comichão é apenas pele seca ou algo que precisa de atenção imediata. Não estamos a falar de exames caros ou procedimentos invasivos. Apenas sinais naturais e observáveis que o seu corpo já lhe está a mostrar, se souber onde procurar e o que eles significam. O meu avô foi médico por mais de 50 anos. Hoje ele tem 88 anos e ainda tem uma energia que surpreende a todos. Lembro-me dele sentado no seu consultório, vestindo aquele jaleco branco impecável, examinando pacientemente os seus pacientes, mesmo nos dias mais longos. Ele sempre repetia uma frase para mim que moldou toda a minha carreira médica: pequenos sintomas nunca são tão pequenos quanto parecem. Essa lição ficou comigo durante os meus estudos de medicina e, hoje, com décadas de experiência própria, posso dizer que ele estava absolutamente certo. Sou a doutora Sofia Ramírez e quero partilhar consigo algo que pode mudar completamente a forma como entende a sua saúde. Veja, a comichão, aquele sintoma comum que a maioria das pessoas associa à pele seca, alergias ou simplesmente ao envelhecimento, pode ser muito mais do que um simples problema de pele. O meu avô costumava dizer que o corpo é um mensageiro insistente e que a comichão localizada, quando persiste e não responde a tratamentos básicos, pode estar a revelar algo muito mais profundo a acontecer no interior. Já vi isso inúmeras vezes na minha prática clínica, mas um caso em particular ainda me assombra. Um homem de 76 anos, a quem chamarei de Dom Manuel, veio me consultar, dizendo que todas as noites, logo após o banho, sentia uma comichão intensa na parte inferior das pernas. Ele tinha tentado de tudo: hidratantes, pomadas caseiras, até compressas quentes, e nada funcionava. O mais curioso era que, por volta das 3 da manhã, a comichão se tornava absolutamente insuportável. A sua esposa, profundamente preocupada após meses a vê-lo sofrer, finalmente o convenceu a procurar respostas. Quando examinei a sua pele, não havia lesões óbvias, vermelhidão, nada que justificasse tal desconforto. As suas pernas pareciam completamente normais. Foi então que me lembrei do que o meu avô me ensinou sobre olhar além da superfície e decidi encaminhá-lo para exames mais completos. O resultado foi chocante: linfoma em estágio inicial. Dom Manuel olhou para mim com olhos cansados e disse algo que nunca esquecerei. Pensei que fosse apenas porque estava a envelhecer. Essa frase fez-me pensar profundamente. Quantos idosos suportam sintomas sem lhes dar a devida atenção, convencidos de que tudo o que é desconfortável é apenas parte do envelhecimento? A verdade é que a ciência nos mostra algo muito diferente. Uma análise de mais de 50 anos de registros médicos revelou algo que coincide com o que muitos oncologistas observaram discretamente durante décadas. Uma percentagem significativa de pacientes com cancro tinha sentido comichão persistente e inexplicável meses antes do diagnóstico. Isso não é coincidência, é o seu corpo tentando desesperadamente dizer que algo está errado. Vamos começar com a zona de risco número 1, a parte inferior das pernas, particularmente as panturrilhas e as canelas. Quero que preste muita atenção aqui, porque esse é um dos lugares onde um simples problema de pele pode ser facilmente confundido com algo muito mais sério.
Quando uma pessoa idosa sente comichão constante na parte da frente das pernas, especialmente nas primeiras horas da manhã ou durante a noite, precisamos suspeitar de algo mais do que apenas pele seca. O que vemos frequentemente na nossa prática é que as pessoas começam por pensar que se trata de má circulação, uma reação ao sabonete ou apenas pele seca comum que vem com a idade. Lembro-me de outro paciente, Dom Esteban, de 75 anos, que sofria exatamente deste problema. Durante 3 meses, ele sentiu comichão na parte inferior das pernas que o acordava às 3 da manhã todos os dias, como um relógio. No início, ele não deu muita importância. Aplicava pomadas hidratantes várias vezes ao longo do dia. Quando isso não funcionou, tentou massagens quentes, meias de compressão que a sua filha lhe comprou e até loções prescritas caras que custaram uma fortuna, mas nada ajudou. A comichão continuou a piorar e deixou-o completamente exausto. Após exame, não havia lesões cutâneas óbvias, vermelhidão, eczema, erupções cutâneas, nada. O que era impressionante era que a comichão piorava drasticamente quando ele se deitava, no momento em que deveria estar a descansar tranquilamente. Durante o dia, com atividade e movimento, parecia melhorar um pouco, mas à noite voltava com força total. Esse detalhe específico, que pode parecer insignificante para a maioria das pessoas, foi o que despertou todos os alarmes da minha formação médica. Veja bem, o linfoma, um tipo de cancro que afeta o sistema linfático, manifesta-se precisamente com esse tipo de comichão noturna que não responde a nenhum tratamento usual. O sistema linfático, responsável por filtrar toxinas e mobilizar as nossas defesas imunológicas, libera substâncias inflamatórias quando está comprometido. Essas substâncias estimulam os nervos periféricos de forma a gerar uma sensação intensa de comichão, sem lesões visíveis na pele. É um mecanismo interno, um aviso silencioso de que algo está terrivelmente errado por baixo da superfície. Para diferenciar entre comichão normal e comichão que requer atenção imediata, recomendo um teste simples que pode fazer em casa. Use um hidratante de alta qualidade ou uma loção anti-comichão adequada durante pelo menos uma semana inteira, aplicando-a 2 ou 3 vezes ao dia, sem falhar. Para problemas de pele comuns, como secura ou dermatite leve, o alívio vem rapidamente, geralmente em 2 a 3 dias. Mas se após 7 dias a comichão persistir ou até piorar, apesar da aplicação religiosa, não ignore. Este é um sinal claro de que a origem não está na sua pele, mas no seu próprio sistema imunológico. A zona de risco número 2 é talvez ainda mais enganadora, o meio das suas costas. Muitas vezes, quando uma pessoa idosa sente comichão num local específico das costas, pensa imediatamente que é um problema muscular, do colchão ou talvez por ter dormido mal. No entanto, essa suposição pode ser perigosamente errada. Existe uma ligação muito particular entre o pâncreas e os nervos das costas que a maioria das pessoas nunca conhece. Quando o pâncreas começa a desenvolver problemas, um dos primeiros sinais de alerta pode ser uma comichão persistente precisamente nessa área central das costas. A fisiologia por trás disso é fascinante, mas assustadora. O pâncreas está localizado na parte profunda do abdômen, atrás do estômago, e possui extensas conexões nervosas que se projetam diretamente para as costas. Quando esse órgão vital começa a apresentar problemas, seja devido à inflamação ou ao desenvolvimento de um tumor, esses sinais nervosos são transmitidos para as costas na forma de desconforto, dor vaga ou, em muitos casos, comichão localizada enlouquecedora. O mais curioso é que a pele nessa área geralmente parece completamente normal, sem lesões, sem vermelhidão, sem marcas visíveis, mas a sensação de comichão parece vir do interior do corpo. Lembro-me de Dona Carmen, uma mulher de 68 anos que veio ao meu consultório em desespero absoluto. Ela tinha tentado tudo o que era imaginável. Primeiro, substituiu o colchão por um ortopédico caro, pensando que fosse um problema de apoio. Depois, trocou todas as almofadas e cobertores, suspeitando de uma alergia. Chegou mesmo a fazer uma limpeza profunda em toda a casa, contratou um serviço profissional para tratar os ácaros e substituiu o detergente da roupa, nada mudou. A comichão permaneceu exatamente no mesmo local das costas, atormentando-a dia após dia.
Ela tentou cremes e pomadas prescritos por um dermatologista, vários remédios caseiros sugeridos por amigos, acupuntura e até meditação para controlar a sensação, nada funcionou. Todas as noites, após o jantar, como se alguém tivesse ligado um interruptor, a comichão começava. Esse detalhe específico sobre o momento em que ocorria era absolutamente decisivo. Quando um sintoma aparece repetidamente em relação às refeições, devemos pensar imediatamente em um órgão digestivo e, nesse local, isso significa o pâncreas. Depois de comer, especialmente se as refeições fossem pesadas ou contivessem alimentos gordurosos, o desconforto nas costas ficava significativamente mais intenso. Era a maneira desesperada do corpo dela pedir atenção. Para aqueles que experimentam algo semelhante em casa, há uma maneira simples de verificar por si mesmo. Usando as pontas dos dedos, pressione suavemente, mas com firmeza, o local exato onde sente a comichão. Se o que sentir não for apenas comichão superficial, mas também uma espécie de peso profundo ou desconforto interno que parece irradiar para fora, esse é um sinal que nunca deve ser ignorado. Além disso, preste muita atenção aos seus padrões de digestão. Se, após comer alimentos gordurosos, notar azia, inflamação abdominal, movimentos intestinais irregulares, ou quaisquer alterações digestivas juntamente com essa comichão específica nas costas, é hora de consultar um médico imediatamente. No caso de Dona Carmen, após a realização de estudos mais abrangentes, incluindo exames de imagem, descobrimos que ela tinha cancro pancreático em estágio inicial. Como ela se recusou a aceitar explicações superficiais e continuou a insistir em respostas, conseguiu receber tratamento a tempo. A maioria das pessoas teria continuado a pensar que era apenas um problema muscular ou a culpar o colchão, desperdiçando assim um tempo precioso e insubstituível. A zona de risco número 3 pode surpreendê-lo: o couro cabeludo, particularmente atrás das orelhas e ao longo da parte inferior do pescoço. A maioria das pessoas acredita que a comichão na cabeça se deve simplesmente ao shampoo, à caspa ou à secura sazonal. No entanto, quando falamos de comichão em áreas muito específicas, como atrás das orelhas ou na parte inferior do pescoço, sem qualquer presença de descamação, vermelhidão ou irritação visível, precisamos de considerar algo muito mais grave. Um dos primeiros sinais de leucemia pode manifestar-se exatamente desta forma. A leucemia, um tipo de cancro do sangue, é caracterizada pela produção excessiva de glóbulos brancos anormais. À medida que essas células se acumulam na corrente sanguínea, elas liberam pequenas substâncias inflamatórias que estimulam os nervos mais sensíveis do couro cabeludo. O surpreendente e assustador é que não há sinais externos claros, sem crostas, sem lesões, sem caspa, sem vermelhidão, apenas uma vontade persistente e enlouquecedora de coçar que absolutamente nada consegue aliviar. Um dos casos de que me lembro mais vividamente é o de Dom Javier, um homem de 73 anos que era extremamente disciplinado em relação ao acompanhamento da sua saúde. Na verdade, ele manteve um diário detalhado durante 3 meses, registrando cada episódio de comichão. No início, naturalmente, pensou que era o seu shampoo que estava a causar problemas, por isso mudou para um shampoo suave e hipoalergênico. Quando não viu resultados após 2 semanas, eliminou completamente o condicionador. Mais tarde, tentou usar apenas sabonete em barra suave, depois shampoo para bebês e até decidiu lavar o cabelo a cada 2 dias, em vez de diariamente, para reduzir qualquer irritação potencial. Nada funcionou, a comichão persistiu. O mais estranho era que não havia absolutamente nenhuma caspa, vermelhidão ou alterações visíveis na pele, mas a sensação atrás das orelhas e no pescoço deixava-o distraído, especialmente à noite, quando tentava dormir. Este padrão noturno é extremamente característico dos cancros do sangue. Durante o dia, com o corpo em movimento e a circulação ativa, a comichão geralmente diminui um pouco. Mas quando se deita e o sangue circula de forma diferente, as substâncias inflamatórias concentram-se em certas áreas e o desconforto intensifica-se dramaticamente. É como se o sintoma esperasse deliberadamente pelo seu momento de descanso para se manifestar. Há uma maneira simples de verificar isso em casa, que ensino a todos os meus pacientes. Coloque a mão suavemente, mas com firmeza, no local onde o couro cabeludo coça mais.
Se essa área estiver mesmo que ligeiramente mais quente do que o resto da cabeça, mesmo que seja apenas 1 ou 2 graus, isso indica uma resposta inflamatória interna a ocorrer sob a superfície. Não é infalível, mas é um forte indicador que justifica a atenção médica imediata. A área de risco número 4 é particularmente importante para as mulheres, mas também afeta os homens, a área dos seios. Esta é uma questão extremamente sensível, porque a maioria das pessoas acredita que o cancro da mama sempre se manifesta como um nódulo palpável que se pode sentir. No entanto, existe uma forma chamada cancro da mama inflamatório que pode começar com algo aparentemente inofensivo, como uma comichão persistente num dos lados da mama, ao redor do mamilo ou por baixo da mama. Essa comichão aparentemente inofensiva, que muitos descartam como irritação causada pela roupa ou pelo desodorizante, pode na verdade ser o primeiro sinal de alerta de uma doença agressiva. O que caracteriza esse tipo de cancro é que a pele começa a mudar de maneiras muito específicas. Ela pode ficar ligeiramente vermelha, parecer mais espessa do que o normal, perder a elasticidade normal e assumir uma aparência que os médicos chamam de peal d'orange ou pele de casca de laranja. Às vezes, não há nenhum nódulo, o que torna a doença ainda mais enganadora e perigosa. A pessoa coça, pensando que é uma alergia ao detergente de roupa ou ao sutiã novo que comprou, mas o desconforto nunca desaparece. Lembro-me da senhora Isabel, uma paciente de 69 anos que ilustra perfeitamente esse perigo. Ela veio ao meu consultório após vários meses lutando contra a comichão no seio direito. Ela me disse que tinha tentado absolutamente tudo. Primeiro, ela trocou todos os seus sutiãs por outros de algodão puro, pensando que o tecido sintético era o problema. Depois, tentou seda, tecido de bambu e até passou semanas sem usar sutiã para descartar completamente a fricção, mas o desconforto permaneceu exatamente no mesmo lugar. O detalhe crucial era que o seu seio esquerdo estava completamente normal. Foi essa assimetria, essa diferença entre os dois lados, que imediatamente me deixou desconfiado. Após um exame cuidadoso, notei uma vermelhidão sutil e uma ligeira inflamação na área próxima ao mamilo. A textura da pele estava diferente, com uma aparência ligeiramente áspera que não é comum em irritações simples. Quando pressionei suavemente a área, ela parecia mais quente e firme do que o tecido circundante. Solicitei imediatamente exames adicionais, incluindo imagens e uma biópsia, e o diagnóstico foi claro: cancro da mama inflamatório em estágio inicial. Quero enfatizar algo extremamente importante que muitas pessoas não percebem. Os homens também podem desenvolver cancro da mama, embora isso represente apenas cerca de 1% de todos os casos. Em homens com mais de 60 anos, o risco existe definitivamente e, justamente por não esperarem isso, muitas vezes procuram um médico quando já está em estágio avançado. Se um homem notar comichão persistente ao redor dos mamilos, qualquer alteração na cor ou textura da pele do peito ou calor incomum nessa área, ele deve ser examinado imediatamente, sem qualquer constrangimento ou demora. A área de risco número 5 é uma que as pessoas raramente querem discutir: a região anal e genital. Esse tópico costuma ser difícil de abordar, porque muitas pessoas sentem um profundo constrangimento ao discutir sintomas nessa área. No entanto, é absolutamente essencial superar esse constrangimento, pois a comichão persistente nessa área pode ser muito mais do que uma simples inflamação, irritação ou hemorroidas. Quando o desconforto é constante, intensifica-se à noite e parece que pequenas agulhas estão a picar um local muito específico, devemos prestar atenção imediata. Na minha clínica, tratei o Sr. Ricardo, um homem de 76 anos com um longo histórico de hemorroidas que ele suportava há mais de 3 décadas. Ele estava absolutamente convencido de que essa nova comichão era apenas mais um surto da sua condição crônica, algo que ele achava que entendia bem. Ele usou pomadas prescritas, tomou banhos tradicionais de assento com sais de Epsom, aplicou amamelis e até se submeteu a uma cirurgia de hemorroidas para encontrar alívio, mas o desconforto não desapareceu. O que era fundamentalmente diferente desta vez era que a comichão não se concentrava apenas durante as evacuações ou quando se sentava, mas o atormentava constantemente, mesmo quando estava deitado tranquilamente na cama à noite.
Essa persistência num novo padrão foi a chave. As hemorroidas geralmente causam um desconforto variável que muda com a posição e a atividade, mas, neste caso, a comichão era constante e fixa num ponto exato, como se algo o estivesse a irritar profundamente. Nem os tratamentos clássicos nem a intervenção cirúrgica trouxeram qualquer alívio. Foi então que decidimos realizar exames mais extensos, incluindo colonoscopia e imagens, e descobrimos que o problema não era hemorroidas, mas sim cancro coloretal em estágio inicial. A área de risco número 6 é talvez a mais subestimada: as mãos e os pés, especificamente as palmas das mãos e as solas dos pés. Temos a tendência de associar a comichão nessas áreas a dermatite de contato, alergias a sabonetes ou simplesmente ao ressecamento causado pelo envelhecimento. No entanto, quando a comichão se concentra apenas nas palmas das mãos ou nas solas dos pés, aparece com mais intensidade à noite e não responde a nenhum tratamento tópico, ela pode estar a revelar um distúrbio interno muito mais grave que não tem nada a ver com a pele. Tratei o Sr. Alberto, um proprietário de restaurante aposentado de 70 anos. Ele chegou convencido de que tinha desenvolvido eczema devido a anos a lavar pratos. Apenas as palmas das mãos coçavam intensamente, levando-o a brincar que tinha mãos de lavador de pratos, mesmo na aposentadoria. Ele tentou cremes hidratantes industriais várias vezes ao dia, mudou para os sabonetes mais suaves disponíveis, usou luvas de algodão à noite para reter a umidade e até tentou cremes esteroides prescritos, nada funcionou. O desconforto permaneceu exatamente com a mesma intensidade, independentemente do que ele tentasse. Ao examiná-lo de perto, notei algo que tinha passado despercebido pelos médicos anteriores: o tom sutil da sua pele. As palmas das mãos tinham uma cor amarelada fraca e as linhas naturais nas mãos pareciam mais profundas e pronunciadas do que o normal. Não havia erupções cutâneas, fissuras ou danos visíveis na pele, apenas uma comichão insuportável que o acordava durante a noite. Este detalhe era crucial porque a comichão causada por distúrbios internos é frequentemente acompanhada por essas alterações muito sutis que não estão relacionadas com condições cutâneas típicas. A explicação científica é clara e alarmante. Certos tipos de cancro produzem toxinas e substâncias inflamatórias que viajam pela corrente sanguínea e estimulam especificamente os nervos periféricos nas extremidades. Essa estimulação resulta em uma coceira localizada intensa, especialmente nos dedos, palmas das mãos e solas dos pés. É por isso que geralmente piora à noite, quando os padrões de circulação mudam com o repouso e essas substâncias se concentram nas extremidades.